meu irmão. Porque a gente olha para Abraão e achava, Abraão era o Abraão. Abraão era gente igual você, Mariana, igual a mim. Abraão também tinha a tenda dele lá, tinha a histórico dele, esperando o filho. Cadê o filho que não vem? Deus prometeu, mas a bênção não chega, já passa o tempo, estou ficando velho, o tempo está passando, Deus é possível e tal, e ele vem uma promessa, promessa, já ouvi promessa, estou cansado de ouvir promessa. Quantas vezes a gente não fica assim? A gente não fala, mas a gente fica assim ou não? Sou só eu ou você também? Abraão também. Abraão também viveu isso. E ele estava ali na sua maloca ali, e na sua tenda, e a tenda é um lugar de refúgio no meio do deserto, à noite é frio, de dia é quente. Então, às vezes, né, uma dualidade, está quente, está frio, meu Deus do céu, né? É um negócio extremos. Abraão viveu isso, irmão. Você está entendendo aí? Aí o que Deus faz? Deus chega lá e fala assim, Abraão, sai da tua tenda, vem aqui para fora. Porque Abraão começa a questionar, Deus vem falar com ele e fala, Senhor, o Senhor tem me dado promessa, mas é como se ele dissesse, eu estou cansado de promessa, eu quero ver acontecer. Estou cansado de ver nuvem, a nuvem vem, dá umas trovoadas e o vento leva. Então eu estou cansado de ver nuvem, eu quero ver chuva. Ok? Você está entendendo isso? Amém ou não? Às vezes a gente não se sente assim? Sim ou não? Depende se você está aí cansado de ver nuvem. Agora, nesse tempo, o sistema Cantareira está com 37% da sua capacidade, sem contar o volume morto. Estou repetindo a notícia que eu ouvi no rádio hoje. E eu falei assim, Senhor, como as coisas mudam. Porque 2 anos atrás, tinha 1% já contando o volume morto. E agora, já mudou. Então, entenda uma coisa, meus irmãos, as coisas mudam. Porque naquela época Deus disse, você que estava aqui lembra disso, vai voltar a chover. Você lembra disso? E agora não tem mais ninguém preocupado com água. Então, quero dizer uma coisa para você, meu irmão. Aquilo que você está preocupado hoje, o Senhor, quando chegar a hora, você vai esquecer do problema. Amém ou não? Glória a Deus. Então, dá um aplauso para Ele, porque Ele é bom e Ele é digno. Amém. Aleluia. Só que hoje eu estou adiantando isso para você, mas Abraão não sabia disso. Abraão estava ali na sua luta. Por isso que eu falo que na igreja, tudo é bênção, né? Mas daqui a pouco você vai chegar em casa. Então você tem que lembrar desse momento, para você não entrar de novo no teu isolamento, ouvir os teus botões lá. Ouve o Senhor e a palavra do Senhor que vai ficar guardada no teu coração. Amém? Então nessa noite você vai receber um bálsamo de Deus, uma palavra, está recebendo uma palavra de Deus que vai proteger você, trazer para você cura e bênção, e você vai levar essa palavra, amém? No teu coração, amém, irmão? Glória a Deus. Então Abraão estava ali, o Senhor vem e traz para ele, e traz à memória as promessas. Mas essas promessas, para ser vividas, elas precisam ser cridas. Promessa só pode ser vivida se for crida. Nós temos que crer na promessa, acima de tudo aquilo que eu falei ali que pode nos prender, circunstância, medo, dúvida, experiência, trauma, ego, o que quer que seja, inimigos, tudo isso, a fé, ela precisa superar todas essas coisas. A fé que nos leva a vencer e, de fato, a ampliar essa fé que suplanta isso. Para isso, o que o Senhor faz? Chama Abraão para fora. Veja bem, eu acho interessante que o Senhor não ficou ali argumentando com Abraão, não ficou explicando a Abraão, não, Abraão, olha só, eu preciso que você espere 25 anos, porque há um propósito eterno e tal. Deus não faz isso, fala assim, Abraão, vem aqui para fora, sai. Isso me chamou a atenção hoje, é isso que eu quero compartilhar com você, porque Deus investe nisso, amém, amados? Amém ou não? Então, se uma promessa não recebe o respaldo da fé, ela mingua. Escuta bem, meu irmão, porque você não quer ver as tuas promessas passarem. Quer ver a tua promessa passar? Então, uma promessa precisa receber o respaldo da fé.
Se a gente não injeta fé na promessa, ela mingua, ela mixa. Entendeu? Ela encrua. É como aquela plantinha que não recebe água e ela tinha todo o potencial dentro dela, mas ela seca. Por quê? Porque ela não foi regada. Então, a nossa fé, ela vai respaldar a promessa. Amém? Glória a Deus. E ela, quando ela não recebe isso, ela perde força, ela se esvazia. Então, Deus investe, Deus, ele se preocupa, ele se ocupa de vir e Abraão dizer, não, eu tenho muita promessa para Abraão, eu tenho um propósito, eu não posso deixar esse propósito minguar. E quando Abraão está ali, atropelado ali pelas suas dúvidas, suas necessidades, Deus vem e fala, Abraão, você tem que sair daí. Então entenda bem, irmãos, Deus quer nos tirar desse ambiente de isolamento, onde a gente só olha a dificuldade, onde a gente só olha a tristeza, onde a gente só olha a perda, onde você vê e só vê a traição, o problema de alguém, ou a situação da tua família, e dizer, vem aqui para fora. Amém? Então entenda isso, Deus quer te tirar dessa situação. Amém, amados? E você vê que isso é verdade porque Deus traz uma promessa para Abraão. Olha como Deus investe nisso. Antes de entrar no detalhe, olha como Deus investe nisso. Deus faz essa promessa para Abraão em 27:2-17. Abra a sua Bíblia aí e vê. Deus reafirma. Deus traz novamente, confirma para Abraão e amplia. Agora Deus diz, olha, eu te falei das estrelas dos céus, agora eu vou te falar o seguinte, a areia da praia também. Amém? Então Deus faz isso com Abraão. Em Gênesis 26:4, Deus fala isso com Isaac. Deus vem a Isaac e diz, olha, eu fiz uma promessa a teu pai e eu quero reafirmar a você. Amém, querido? Então essa promessa é para nós e para nossas gerações. Glória a Deus. E depois Deus vem em Gênesis 32 e fala com Moisés. Porque não tinha, embora ficou um lapso de tempo aí enorme, Deus, ele traz e reacende isso a Moisés. Ele mostra isso a Moisés. E ele cumpre a palavra dele que ele falou com Abraão. Lá em Gênesis 22, o Senhor disse, olha, a tua descendência vai ser peregrina, Deus não escondeu. Amém? Então, irmãos, entenda isso. O Senhor disse, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Por isso que nós precisamos de reavivamento. Por isso que nossa fé precisa ser avivada. O avivamento é Deus soprando e ministrando na nossa fé para que você veja, para que você amplie a visão, porque dentro da tenda a gente não vai ter uma visão ampliada. O teto vai estar sempre ali. Amém ou não? Aí a primeira coisa que Deus fala é o quê? Sai da tua tenda. Então diga assim, eu preciso me mover. Eu preciso sair, diga eu preciso sair. Isso aqui não é sair da igreja, não é mudar de igreja. Isso aqui é você sair, sabe do quê? Da proteção humana, da dependência humana. Abraão estava dentro da sua tenda. Por mais simples que seja aquela tenda, ela traz um sentido de falsa proteção. Tem pessoas que se sentem protegidos porque estão na sua casa. Você já reparou que é assim? Você vem andando, mas você chega em casa, tem uma sensação de proteção, não é? Cheguei em casa. Às vezes a casa está caindo. Pode ser até uma tenda, igual o Abraão, de pelo de camelo. Se der um vento mais forte, aquilo pode até cair. Mas a sensação que nós temos é uma sensação de proteção. Por quê? Dizemos, aqui é a minha proteção. Então, o Senhor, Ele não quer que nós coloquemos a nossa confiança nas coisas, nem nas pessoas, nem naquilo que é humano. Quando Deus chama Abraão para sair, Ele está falando, Abraão, eu preciso te trazer para um ambiente chamado fé. Amém? E aí, Abraão sai da sua tenda. E Deus, isso significa o quê? Que agora não adianta estar confiado naquilo que você mesmo tem. Ele diz, agora sim, olha para o céu. Olha para cima. Amém? E aí, quando Abraão olha para cima, Deus está trazendo para ele o quê? O sentido
da amplitude, da cobertura nossa, não é mais uma cobertura humana. A tua cobertura, ela é divina, ela é celestial. O que nos protege não é esse teto. O que nos protege é a nuvem, como a gente estudou hoje, essa semana. É a nuvem. Amém? É a coluna de fogo. A nossa segurança não é parede, irmãos. Não é dinheiro, não é um microfone importado, não é o carro, não é a condição que você tem. A tua garantia é o Senhor. O que me respalda é Deus. E se Deus quiser, Ele faz o que Ele quiser. É ou não é? Também se Ele não quiser, meu irmão, Ele não vai fazer. E eu vou ficar feliz com isso. Por quê? Porque a minha confiança está em que a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. Eu não quero nem um grau fora da rota de Deus. Porque um grau fora da rota de Deus é colisão. Você está entendendo isso? Há poucos meses passou um asteroide dizem, entre a Terra e a Lua. Meu irmão, se aquele asteroide sair 1 grau da rota, a gente já não estava mais aqui. Então Deus, Ele controla, Ele tem um plano, e 1 grau fora da rota de Deus é colisão, você está entendendo? Por isso o Senhor trouxe Abraão para fora. E dizer: Abraão, olha, eu não quero mais que você esteja dependendo de você. Você está olhando para aquilo, para a tua condição. Amém? Glória a Deus. Significa entrar na dimensão do céu. Você quer viver na dimensão do céu ou na dimensão da tua maloca? Ah, desse templo aqui, né? A gente pode olhar para isso aqui e achar o quê? Poxa, é muito. Mas Deus, Ele tem algo maior. Diga para o teu irmão: Deus tem algo maior para fazer. Tem hora que não adianta falar nada, é ou não é? Tem hora que não adianta Deus falar nada. Tem hora que não adianta a gente falar nada sem mover a pessoa. Quer dar um exemplo disso? Muitos anos eu li no livro do Paul Yansho, que eles faziam muito trabalho evangelístico no Japão, mas não havia fruto. Aí ele teve uma direção de Deus de trazer os japoneses para a Coreia. Então ele começou a promover passeios turísticos, as pessoas vinham e tinham que passar, vinham visitar a Coreia, só que no pacote turístico estava incluído um detalhe, um culto na igreja do Evangelho Pleno. Sabe o que aconteceu? Dezenas de japoneses começaram a aceitar Jesus. Porque não adiantava você entrar na realidade do Japão e falar, mas quando as pessoas saíam daquela realidade, entravam em outra cobertura, você está entendendo isso, irmão? Parece que havia um céu de bronze, e há de fato principados e potestades que oprimem, que prendem. E quando as pessoas saem daquele ambiente, elas estão libertas. Irmãos, prestem atenção, por isso que muitas vezes chega na igreja, clareia, oh, que bom. E chega em casa, parece que é um peso, sabe que você precisa ministrar na tua casa. Muda o céu da tua casa. Amém? Em vez de botar na novela lá o dia todo, bota louvor lá para tocar, meu irmão. Glorifica a Deus. Amém? Abre uma célula lá. Aleluia. Faz um grupo de oração lá na tua casa. Faz uma campanha de 7 semanas, descarrego total. Amém ou não? Não é? Por quê? Porque tem hora, e Deus sabe disso, irmãos. Deus sabe que às vezes não adianta ficar falando, Deus muda. Por isso que Deus não ficou gastando assunto ali com Abraão. Ele disse: sai daí. Porque o que estava oprimindo o Abraão era aquele ambiente. Você está entendendo, irmão? Amém? Glória a Deus. Cobertura celeste. Amém? Deus, terceira coisa que o Senhor faz, Deus manda Abraão olhar para cima. Olha para o céu, Abraão. Para de olhar para a terra. Diz ao teu irmão: para de olhar para o chão, meu irmão. Porque tem gente que anda assim, né? O que é isso, irmão? Não estou com medo de tropeçar. Você não vai tropeçar não, irmão. Olha para frente. Amém? Olha para cima. Teu alvo é o céu. Você sabe que para onde você olha, é para lá que você acerta. Você sabe disso?
Você sabe porque tem gente que tem 10 caminhos, o cara sai da estrada, tem um monte de lugar para ir, por que ele acerta o poste? Porque foi para o poste que ele olhou. Ele ficou tão preocupado com o poste que foi exatamente no poste que ele acertou. Se ele olhasse para a cerca, ele batia na cerca, mas ele ficou preocupado com o poste. Então ele olhou, ai meu Deus, me livra do poste, me livra do poste, me livra do poste. Bateu no poste. Você está entendendo isso, irmão? É verdade, não é brincadeira não, isso é sério. E o Senhor está falando assim, olha para o céu. Quantos querem chegar no céu? Então olha para o céu, irmão. Você quer chegar no céu, está olhando para a terra? Você quer chegar no céu, está preocupado com ontem? Ontem já passou, meu irmão. Ei, já foi. Olha para o que o Senhor tem na tua vida. A gente acabou de cantar aqui, que Deus tem o melhor para mim. Tudo aquilo que perdido foi, o Senhor vai restaurar, vai restituir. Você crê nisso? Então não olhe mais para amanhã, para ontem. Olhe para amanhã, olhe para o que o Senhor tem colocado diante de você. Amém, irmã? É isso que o Senhor fala para Abraão. Abraão, olhe para o céu, olhe para as estrelas. E aí Deus faz algo tremendo, porque Deus manda a gente olhar para cima e fala assim, agora tenta dimensionar o propósito. Nós precisamos, amados, quando o Senhor fala isso, o Senhor sabe que não é possível. Sim ou não? Senão Abraão estaria até hoje ali tentando contar as estrelas. Você sabe que existem bilhões e bilhões e bilhões de estrelas. Ok? Amém? É incontável. Uma pessoa não tem como. Então Deus, Ele quer nos mostrar que aquilo que Ele tem para nós é muito maior do que o que você pode imaginar. Não pela medida humana, por aquilo que o olho humano consegue captar, mas porque transcende, entra no propósito divino, entra em algo que você não consegue dimensionar. Não havia como Deus explicar para Abraão que hoje nós estaríamos aqui falando dele. Você entende isso? Amém? Não teria como Deus explicar, colocar isso na cabeça de Abraão, que haveria um país lá na América do Sul, que seria descoberto em 1500, por um camarada que saiu e diz a história que veio, pediu uma calmaria aí por acaso, a gente sabe que não foi bem isso, mas ok, seria essa história, e que depois, lá na Zona Oeste, Campo Grande, um subúrbiozinho, lá na rua Tronco do IP, lote 5, teria alguém, não tinha como colocar isso na cabeça de Abraão. É ou não é? Então, meu irmão, se não tem como caber na cabeça de Abraão, não tem como caber na nossa cabeça. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós precisamos buscar e entender que o propósito de Deus é muito maior. Você entende isso? Glória a Deus. Tudo o que a gente faz no Senhor tem um propósito muito maior do que a gente imagina. Amados, qual é o propósito de uma semente? Uma semente. É impossível se dimensionar o propósito. Aquela semente, ela pode ser semeada, ela pode dar o fruto, aquele fruto, ele pode ser semeado, é ou não é? De uma semente pequena pode surgir uma coisa enorme, não é? De algo que praticamente era inexpressivo. Pode surgir algo tremendo. Quem era Abraão? Deus está falando isso, mostrando para Abraão quem era você. Mas de você, eu vou fazer um propósito tremendo. Quando eu estava preparando essa palavra, eu lembrei de algo que Deus ministrou no meu coração. Lembrei disso e foi uma bênção para mim. Preste atenção. Muitos anos atrás, eu não era pastor da igreja aqui ainda, nem sonhava em ser pastor, nem queria ser pastor, nem queria. Isso entre eu e Deus sabe que isso é verdade, eu não tenho orgulho de falar isso, mas é verdade. Eu falava, não, eu sou servo do Senhor, obreiro da casa do Senhor, pastor não. Nós estávamos numa célula, preste atenção, numa célula, numa casa pequena, era uma casa de fundos. E nós estávamos naquela célula, era um dia que não foi muita gente à célula, como hoje, que não é um dia que encheu a igreja de culto. Era uma célula. Nós fomos naquela célula, acho que Margarete nem foi nesse dia. E fomos fazer ali um grupo familiar. Isso em 1990,
ou 91, ó. Né? Você é velho, mas não, é que eu era muito novo naquela época. Então, no meio daquela célula que parecia sem propósito, aquela célula, uma célula com mais uma. Foi pouca gente, né? Às vezes a gente até, numa atitude dessa que a gente faz, vamos cancelar a célula aqui, vamos embora para casa. Não, acho que tinha um irmão ali que estava com violão, a gente começou a louvar. Meu irmão, foi como em Pentecoste, meu irmão. Entrou um vento naquela casa. Veio uma unção naquele lugar, naquele dia. E foi todo mundo para o chão, literalmente. Foi todo mundo para o chão, um quebrantamento, uma choradeira, um mover de Deus, uma coisa tremenda. E eu lembro que a irmã Ercília, ela veio engatinhando, uma unção tremenda, ela veio se arrastando, e colocou a mão em mim e começou a profetizar. E ela, o Espírito Santo tomou aquela mulher naquele dia, aquela irmã, meu irmão, e ela começou a profetizar, mas ela não revelou a profecia. Deus começou a trazer aquela profecia numa impressão, uma sensação, e ela começou a dizer, é muito grande o que Deus vai fazer, é muito grande, olha, é algo tremendo, e ela falava isso, e a coisa ficou, e eu pensei que ela fosse morrer, eu falei, Espírito Santo, tem misericórdia dela, porque ao mesmo tempo que eu estava curioso para saber, e eu comecei a falar, não, Senhor, revela, Senhor, fala, Senhor, mostra, Senhor, e a coisa foi se tornando tão grande, eu falei, ela vai morrer aqui, que a glória do Senhor era muito grande ali. E aí começou a me dar um temor. E eu falei, Senhor, tem misericórdia. Já entendi, Senhor, eu creio. Mas não pedi a Deus para parar. Mas Deus fez como Ele quis. E ela saiu dali falando, olha, irmão Robson, o que Deus vai fazer na sua vida é grande. É muito grande o que Deus vai fazer. E hoje, quando eu estava pensando isso aqui, de Abraão, eu falei, Deus fez coisas grandes. Pouco tempo depois, 1 ano, 2 anos depois, eu assumi o pastorado da igreja. Numa situação dificílima, onde muita gente, por causa da situação, saiu da igreja. E onde a igreja ficou, onde a gente, literalmente, dentro de uma cabana. Depois saímos de lá e viemos para uma cabaninha de madeira aqui, né? Mas veja bem, algo que naquele dia a gente não podia dimensionar o que Deus ia fazer. E aí Deus moveu, eu assumi o pastorado da igreja, a igreja saiu, construiu. Depois dessa igreja, surgiu a igreja da Ilha de Guaratiba, a igreja de Jardim Paraíso, a igreja de Leopoldina, né? E o Senhor tem operado, o que mais? Amém? Lá, Maravilha, Gouveia, Deus tem feito, amém, amados? Você está entendendo isso? Deus tem abençoado pessoas, se levantaram pastores, obreiros, né? E Deus tem abençoado, e aí eu olho e digo assim, já acabou? Não, o Senhor falou, olha as estrelas dos céus. Então, Deus hoje, ministrando isso, falou, olha, as estrelas são maiores do que aquilo que já foi feito. Elas continuam, amém, irmãos? Você está entendendo isso? Então, Deus ainda vai fazer, ainda não acabou. Diga para o teu irmão, ainda não acabou. Diga para ele, Deus tem mais. Eu creio, amados, eu creio. E a nossa fé precisa ser avivada, porque a gente precisa entender que a circunstância não vai limitar o medo, nenhuma situação pode impedir, nem mesmo a esterilidade, nem mesmo a velhice de Abraão poderia impedir. Deus falou, não vai ser esse que vai ser o teu herdeiro. O teu herdeiro vai ser aquele que eu disse que seria, que vai sair das tuas entranhas. Você está entendendo? Porque a gente olha a situação e fala assim, é impossível, acho que Deus vai mudar o plano dele. Deus não vai mudar plano nenhum não, meu irmão. Porque Deus, quando planejou, Ele já sabia todas as impossibilidades. E Deus faz infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Porque Ele é Deus. Amém? Então eu quero dizer, para concluir essa palavra, eu quero dizer para você algo. Deus hoje, Ele quer ampliar
Diga ampliar. Deus quer direcionar, diga direcionar, a nossa referência das coisas, das situações, para Ele. Você entende? Deus hoje quer direcionar a tua visão das coisas para Ele. Deus quer que você olhe para Ele, porque Ele vai mostrar. Ele vai te mostrar por parábola, por visão, por estrela, por areia, não sei. Deus usa muitas visões, muitas formas de ilustrar aquilo que Ele quer fazer, amém? Então não quero aqui limitar, porque senão você vai sair dali amanhã, vai olhar para cima, vai ficar olhando o céu, esperando Deus falar com você. E pode ser que Deus fale para você que a sua vida vai ser como árvore plantada junto a ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará. Amém? Pode ser que Deus fale para você assim: olha o vale dos ossos secos, poderão viver esses ossos? Aí você vai dizer: Senhor, Tu sabes. Aí Ele vai dizer: então agora profetiza. Então Deus faz da maneira que Ele quer, da maneira de como Ele quer. Nós temos é que olhar para Ele. Todas as pessoas tiveram êxito. Quem teve êxito porque parou de olhar as coisas e olhou para Ele, para o poder dEle, para a glória dEle, para o Espírito Santo, que é aquele que nos enche e que habita em nós e que faz com que a nossa palavra tenha poder. Quando usamos a palavra de Deus com autoridade, e quando tomamos por fé aquilo que o Senhor já falou, amém? Então o Senhor te convida a sair de tudo que te limita. Quantos estão dispostos? Então fique de pé em nome de Jesus. Sair de tudo que te limita, sabe para quê? Para viajar, meu irmão, glória a Deus. Para viajar pela amplitude. Olha, irmãos, que nos limita, ó. Quem já usou o sapato apertado? Isso é o que limita, o sapato aperta, né? Ai, meu Deus. Aí quando você tira o sapato, você esparrama os dedos assim, né? Ai, glória. Isso, é isso que espiritualmente o Senhor está fazendo hoje na sua vida. Estica o braço assim. Glória a Deus. Deus não tem camisa de força espiritual para gente. Você é livre. Aleluia. Diga: eu sou livre. Deus tem mais para a minha vida. Deus vai ampliar hoje a tua visão, meu irmão. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E você vai viajar pela essa amplitude do poder de Deus e da graça de Deus. Duas coisas que Deus quer e nos faz conhecer: é o poder e a graça. Aleluia. Não há limite para o poder e não há limite para a graça de Deus. Aleluia. Aleluia. Espírito Santo, o Senhor quer avivar, meu irmão. O Senhor está investindo em você, dizendo assim: olha, não acabou o meu plano, o meu projeto não foi revogado não, está só começando, eu tenho mais para você. Não importa a tua idade, não importa o tempo de crente, não importa a circunstância, não importa nada, eu posso fazer além, eu posso recomeçar, posso apagar tudo e fazer de novo, eu posso quebrar o vaso e fazer novo vaso. Aleluia. Entenda isso, amado. Agora sai da tua tenda, levanta os teus olhos e dimensiona. Creia, não tenha medo de ter uma expectativa frustrada, porque não há como ser frustrados no Senhor, porque Ele opera em nós o querer e o efetuar. Então não tenha medo, não tenha preocupação, creia, porque a fé honra a Deus. Amém? Muitas coisas que Abraão creu foram cumpridas nos tataranetos dele, mas ele tomou posse pela fé, e diz o texto, para a gente fechar aqui, que aquilo foi imputado por justiça. Aleluia! Porque creu, ele recebeu. Então você não recebe quando as coisas vêm, você recebe quando você crê. Quando você crê, aquilo é imputado. Quando você crê, aquilo é marcado. A fé causa uma marca na nossa vida, dizendo: recebeste.
Quando eu creio, eu recebo e eu já vivo. Eu posso celebrar, eu posso me alegrar no Senhor. Quantos se alegram no Senhor? Então, amado, eu não sei qual é a tua expectativa, eu não sei o que estava te limitando, mas essa noite eu quero declarar que você vai sair dessa tenda, você vai sair dessa clausura, você vai sair dessa proteção humana que talvez você montou ou montaram para você, ou que uma teologia errada colocou na tua cabeça, no teu coração, e vai dar asas hoje à fé que o Senhor já colocou em você, e que vem pela palavra de Deus. E nessa noite, a palavra de Deus produz fé no teu coração. Diga: eu creio. Diga: eu creio. A Bíblia diz que Abraão creu, e isso foi imputado por justiça. E digo mais a você, pouco tempo depois, algum tempo depois, Sara concebeu. Sara já idosa, já fora de condição. O próprio Abraão, a Bíblia diz, amortecido. Deus ativou algo. Então entenda, meu irmão, na hora que Deus vai fazer, as coisas serão ativadas. As coisas serão ativadas. Deus vai mexer onde precisa mexer. Deus vai tocar onde precisa ser tocado. Aleluia. Por quê? Porque foi imputado por justiça. Porque já está recebido. Pela fé eu recebo. Aleluia. Pela fé eu já tomei posse. Como José, que disse: olha, eu vou morrer, mas o dia que o Senhor tirar vocês daqui, os meus ossos não vão ficar aqui, vocês vão levar os meus ossos com vocês. E ele entrou no rol da fé por causa disso, por essa declaração. Por quê? Porque ele creu. Ele creu. E se você crê, meu irmão, hoje a palavra de Deus diz que se você crê, você vai ver a glória de Deus. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Se você crê, a glória de Deus vai entrar na tua casa, vai entrar no teu corpo, vai entrar onde tiver que entrar, e vai trazer cura, vai trazer libertação, porque a glória de Deus é poderosa, o nome do Senhor é poderoso, Ele troveja sobre as águas. Aleluia, não há impedimento, nada pode deter a glória de Deus. Aleluia. Levante a sua mão e comece a clamar. Levante a sua mão e comece a declarar a tua vitória. Comece a declarar, meu irmão, o poder de Deus dentro da tua casa, o poder de Deus na tua vida, nas tuas finanças, no teu negócio, na tua família, no teu corpo agora, em nome de Jesus.